Estamos chegando para mais um Cafeína e hoje é dia de falar de um setor que ainda não está bem das pernas, aliás, das asas. Estou falando das aéreas. Passado o colapso causado pela pandemia, parece que muitos setores se recuperaram. Alguns seguem com preços descontados em bolsa, apesar de muitos já terem resultados melhores do que antes da pandemia. Mas quando se trata de aéreas, é uma incógnita. Mas qual seria o motivo? Salve pessoal, Sammy Boy, olha, tem quem não goste de investir no setor por causa da volatilidade, que é intensa. Outros por causa dos resultados financeiros, já que é um segmento extremamente difícil de dar lucro. Não é à toa que existe aquela frase, né? O jeito mais fácil de se tornar um milionário é ser um bilionário e comprar uma companhia aérea. Enfim, será que agora as aéreas decolam? Começo de março foi marcado por uma disparada impressionante que inclusive fez com que as duas principais companhias aéreas brasileiras se tornassem o grande destaque do dia no pregão. Mas vamos ver o panorama geral, entender essa história direito. O ano passado foi marcado pela retomada das viagens. Notícia boa, mas isso não foi suficiente para a retomada de Gol e Azul. O gozado é que a demanda por voos cresceu mais de 64% em 2022, na comparação com 2021. Já a oferta cresceu menos, mas cresceu, quase 40%. Só que os números ainda são menores que 2019, o ano anterior à pandemia. Outro ponto que causa espanto é que o preço das passagens aéreas aumentou 23,5% no ano passado, o que é bem acima da inflação, que foi de 5,8% em igual período. E olhando para as ações das companhias aéreas, Azul e Gol amargaram quedas em fevereiro de 2023, o que deixou ambas entre as empresas do Ibovespa que mais perderam valor. A Azul sozinha levou um tombo de mais de 39% e a Gol de quase 28% no segundo mês do ano. E segundo os analistas, isso se deve não à recuperação do setor, que já está boa até, mas sim ao preço do combustível e o dólar, ambos altos. Isso tudo pressiona os resultados das empresas e dificulta o pagamento dos leasings. Ou seja, o mercado está questionando a capacidade das aéreas honrarem suas dívidas. E com o caso das americanas, Doni, o ceticismo aumentou ainda mais. Bem da verdade, muitas empresas, de fato, terão dificuldades para se financiar. Os custos estão maiores, as exigências também, e como as aéreas estão há um certo tempo nesse limbo, suas notas de crédito foram penalizadas. Tanto que a Fitch Ratings rebaixou a nota da Azul para CCC, que é o último patamar antes do D, quando o risco de calote é muito alto. E ainda citou o caso Americanas na sua justificativa. Com um crédito mais restrito, as agências veem pressões no fluxo de caixa operacional da Azul, além da deterioração na sua liquidez. A companhia tem pelo menos 22 bilhões de reais em dívida, mas vai lembrar, Doni, que não significa que elas são de curto prazo ou que pressionam o caixa. Cada dívida tem um determinado contrato e assim um prazo. Neste ano, a previsão é que a empresa precise pagar cerca de 4 bilhões. E nessa conta entra o aluguel das aeronaves, que é o foco do negócio. Se isso não for pago, pergunto, como ficam as operações? Pois é, bom ponto. Já falando da Gol, a dívida dela é de 26 bilhões de reais, 4 a mais que a da Azul. Mas nesse ano as obrigações são menores, estão na casa aí dos 750 milhões. No começo de fevereiro, a Gol disse que faria uma reestruturação da dívida para justamente fortalecer o caixa e alongar o perfil das dívidas. Foi anunciado até que uma holding reuniria as operações da Gol com a Avianca e ainda compraria $1 bilhão em dívida privada da companhia. Só que isso não foi bem visto pelas agências de rating. É que ia ter uma substituição de dívida numa dessas. A holding, a Abra, ia investir alguns milhões de dólares no caixa da Gol até 2028 e trocar os bonds da aérea por títulos próprios. Só que tudo isso foi interpretado como um possível episódio de inadimplência. Porque se não fosse pela reestruturação, a Gol não seria capaz de honrar os pagamentos, o que poderia até se transformar num pedido de recuperação judicial, segundo a S&P Global. Ou seja, o risco de crédito está alto.
Tem quem acredite que essa injeção de capital na Gol seja a brisa que a empresa precisava, já que os seus fundamentos são bons. No entanto, ninguém diz que 2023 vai ser um ano fácil para as aéreas, não. Os ganhos operacionais tendem a ser consumidos em boa parte por pagamento das despesas. Então, esse maior custo de dívida, aliado ao momento ainda de incerteza para o setor, anda deixando de grandes bancos a casas de análise com uma visão de neutra a negativa para o papel. Ambas empresas divulgaram os resultados no começo de março, mas antes mesmo da divulgação, era aguardado um prejuízo de 478 milhões para a Gol e de 566 milhões para a Azul, segundo o consenso da Refinitiv. No entanto, o prejuízo ajustado da Azul foi ainda maior que o projetado, de 610 milhões e meio, o que significa que teve uma alta de 40% sobre o desempenho negativo um ano antes. Só que as ações da empresa não foram penalizadas por isso, pelo contrário, tiveram uma belíssima alta, e isso tem tudo a ver com as dívidas. Na véspera de divulgar o seu balanço, a Azul informou à CVM que chegou num acordo com os arrendadores das aeronaves. Lembrando aqui que eles detêm 90% dos passivos da Azul. Em resumo, esse acordo vai fortalecer a geração de caixa da companhia e melhorar a estrutura de capital, já que a dívida de longo prazo terá taxas melhores. Isso porque há um descasamento entre as taxas de leasing contratadas pela Azul durante a pandemia e as taxas de mercado atuais. Em troca, os arrendadores vão receber um título com vencimento em 2030, mais uma parcela em ações. No terceiro trimestre do ano passado, a Azul tinha divulgado que seu passivo em leasings, estou falando de leasings de aeronaves, era de 3,6 bilhões, sendo que mais de 4 bilhões estavam previstos para vencer este ano, 2023. Analistas do Bradesco BBI disseram em relatório que a notícia era positiva, já que essa reestruturação de dívidas acabaria compensando o fluxo de caixa negativo aguardado para o ano. A Gol também divulgou estar em renegociação junto aos credores, o que tem potencial de aumentar o seu fluxo de caixa para 451 milhões de dólares. A estratégia é a mesma da Azul, alongar a dívida a melhores taxas. No entanto, o BBI ainda pede cautela para as ações da Gol com recomendação neutra. Já para a Azul, eles enxergam os papéis com potencial de valorização de mais de 300% para este ano, segundo a cotação do dia 6 de março. Agora, claro que isso se deve às expectativas dessa reorganização de dívidas ser bem sucedida. Se não for, o cenário pode ser bem diferente. E vocês que nos assistem precisam ter em mente, antes de apostar em qualquer companhia aérea, que o setor tem custos fixos pesados, sindicatos fortes, volatilidade nos preços dos combustíveis, entre outras despesas variáveis. Ou seja, falta domínio na definição dos preços, o que mostra que é um setor realmente difícil, sofrido. E isso é o normal do segmento, né? Sem falar no tremendo impacto que as aéreas sentiram durante toda a pandemia. A holding do Warren Buffett detinha, antes de 2020, cerca de 10% do capital de grandes companhias aéreas, como Delta, American e Southwest Airlines. Hoje a posição dele está zerada, ou seja, ele assumiu um baita prejuízo e se livrou das ações das aéreas. E a justificativa para a Berkshire vender por completo sua posição nas maiores companhias aéreas dos Estados Unidos se dá pelo fato do negócio exigir um enorme capital nos próximos anos. Tanto que muitas empresas entraram com pedido de recuperação judicial. Já outras, a falência foi inevitável. Podemos citar a Flybe, do Reino Unido, a Germanwings, uma low cost da Lufthansa e a Virgin Australia. Mas precisamos lembrar que a Latam encerrou seu processo de recuperação judicial no final do ano passado, assim como aconteceu com a Avianca. Essa última é a maior companhia aérea da Colômbia e agora pertence a um grupo de credores que ajudaram a reerguer a empresa durante a recuperação. A Latam foi uma das primeiras a recorrer à recuperação na justiça devido à crise gerada pela pandemia. E ao que parece, ela foi a primeira a se recuperar. E infelizmente, entre as operações que estão decolando, nós temos visto algumas companhias enxugando o gelo. Então, tá ciente que as rentabilidades podem ficar ainda deprimidas por mais tempo. Aqui no Brasil, tem campo para abrir concorrência, em especial para as companhias de baixo custo. Isso é algo comum na Europa, nos Estados Unidos também. E aqui ainda falta, né? Mas olhando o lado do investidor de Gol e Azul, isso também acende um sinal amarelo. Não podemos cravar nada, muito menos fazer qualquer recomendação de investimento.
Mas vale alertar sobre o setor, como anda as dívidas de Azul e Gol, além de ficar de olho no que os analistas dizem. Segundo o Trademap, 7 casas recomendavam a manutenção dos papéis da Azul e uma recomendava a venda. A mediana das recomendações era de uma alta de quase 38%, considerando a cotação de R$ 11,00 atingida em 6 de março. Enquanto isso, para as ações da Gol, havia 5 recomendações para manutenção, 2 para compra e 1 para venda. A mediana de alta é de 89%, considerando a cotação de R$ 6,58. Bom, eu espero que a gente tenha ajudado a iluminar algumas das dúvidas sobre o setor aéreo no Brasil. Espero que você tenha curtido o programa de hoje. Se curtiu, deixa seu like, se inscreve no nosso canal e vamos para o Giro de Notícias. A Amazon planeja lançar seus primeiros satélites de internet no primeiro semestre de 2024. A intenção é oferecer testes comerciais iniciais logo depois. Os satélites em massa começarão a ser produzidos ainda este ano. Esses serão os primeiros de mais de 3.000 satélites que a gigante da tecnologia planeja lançar em órbita baixa da Terra nos próximos anos. A Meta Platforms, dona do Facebook, cortará 10.000 empregos. O movimento acontece apenas 4 meses depois da companhia demitir 11.000 funcionários. É a primeira grande empresa de tecnologia a anunciar uma segunda rodada de demissões em massa. Os desligamentos fazem parte de uma reestruturação mais ampla da companhia. A Latam Airlines está planejando um retorno aos mercados de capitais dos Estados Unidos depois de cortar quase 4 bilhões de dólares em dívidas durante uma reestruturação que durou anos. A maior companhia aérea da América Latina buscará listar novamente seus recibos de ações na Bolsa de Valores de Nova York este ano, depois de terem sido suspensos durante a recuperação judicial. A companhia também espera retornar aos mercados internacionais de títulos no ano que vem. É isso, falou tudo, Sammy Boy, pessoal. Tchau, bons investimentos e até o próximo Cafeína. Valeu! Tchau, tchau!